está nos céus vos não perdoarás as vossas ofensas. Queridos, é interessante que Jesus ele nos ensina um princípio de fé. E fé funciona. Fala para o seu irmão, fé funciona. Ele aproveita essa circunstância e quando nós olhamos isso, nós vemos que Jesus, ele estava com fome e de repente ele vê uma figueira cheia de folhas. Eu não sei se você sabe, mas a figueira é uma árvore que se ela tem folhas, significa que ela tem frutos. E ele vê aquela figueira de longe, cheia de folhas, e ele já olhou assim e falou, puxa, vou comer um figo, não é verdade? Mas de repente ele chega ali na figueira, e a figueira meio que responde para ele, só tem folhas. A figueira tem uma voz, ela não fala, mas ela tem uma voz, ela respondeu, só tem folhas. E Jesus olha para a figueira e vê uma excelente oportunidade para ensinar sobre fé. Ele dá uma ordem para ela, nunca mais ninguém coma de ti. E nós vemos a palavra do Senhor dizendo que a figueira se secou desde as raízes. E aí Pedrão no outro dia, olha para Jesus ali passando pela manhã, mestre, olha só, a figueira que tu amaldiçoaste, que você amaldiçoou, secou desde as raízes. E ele diz, Pedrão, tem de fé do tipo de Deus. Se você disser, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você disser, tudo o que você disser lhe será feito. Essa na verdade é a tradução do que ele estava dizendo, olha, fale, diga, e vai acontecer exatamente aquilo que você disse. A fé vai para a raiz dos problemas. Eu quero que nesse momento você fale para o seu irmão o que tem se levantado contra você. Qual é a circunstância que tem se levantado? Não precisa responder. Qual é a pressão que tem se levantado? É uma doença? É um problema financeiro? É uma pressão, um problema com o filho? Jesus ele diz, se você disser. Ele não disse se o pastor disser, se aquele irmãozinho ungido disser. Não, ele diz se você disser. Fale para o seu irmão, é você. Você deve falar aos seus problemas, você deve falar as suas pressões, e se você disser, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você disser, tudo o que você disser lhe será feito. Fale para o seu irmão, a sua fé tem uma voz, você precisa falar. Sabe, queridos, existe uma impressão errada sobre a fé. Às vezes a gente acha que fé remove montanhas, mas a Bíblia não diz que fé remove montanhas. A Bíblia diz que as palavras de Deus removem montanhas. Fale para o seu irmão, a palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder que tinha na boca de Jesus. Então fale para as circunstâncias, fale para as pressões. Eu declaro que seu problema vai secar desde as raízes, as suas pressões vão cair, se você disser. E algo interessante sobre isso, nós vemos Jesus falando aqui em Lucas, capítulo 8, Evangelho de Lucas 8, versículo de número 22, e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago, e partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento,
e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E temendo eles, e eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e as águas manda, e lhes obedecem? Queridos, uma das características da fé é que a fé descansa. Nós vemos Jesus falando que ia para o outro lado do lago, que ia para o outro lado, e ele simplesmente descansou, ele deitou e dormiu, descansou. Se você está em fé, você precisa descansar. Fale para o seu irmão: se você está em fé, você precisa descansar. Sabe, irmãos, não é muito fácil descansar estando em fé. Parece que de madrugada a gente levanta e vem aquela pressão ali, te acordando, e a pressão fazendo você meditar no problema, e aquele problema, você começa ali, meditar naquilo e não consegue dormir. E você tem uma alma estão seus sentimentos, suas emoções, e ali a alma fica ali, sem conseguir controlar, e vem a ansiedade, vem o medo. E o que eu faço, pastor? Sabe, algo que é difícil de você controlar. Fale para o seu irmão: você precisa usar fé para isso. E como que eu faço, pastor? Você vai falar para a sua ansiedade, para o seu medo. Começa a dizer: medo, eu te resisto no nome de Jesus. Ansiedade, eu te resisto no nome de Jesus. Sabe, irmão, a sua ansiedade, o seu medo vão cair em nome de Jesus. Se você disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você disser, tudo que você disser lhe será feito. Você precisa falar para o seu medo, você precisa falar para a ansiedade. E eu declaro o seu medo passando, sua ansiedade passando, e você conseguindo se manter em fé. A fé vai até o fim. A fé não desiste. Sabe, irmãos, nós precisamos buscar na palavra de Deus versículos que vão embasar a nossa fé, e ter esses versículos na nossa boca e no nosso coração, para falar para as circunstâncias, para falar para as pressões, porque vão se levantar. A Bíblia, Jesus ele diz: no mundo tereis aflições. As aflições vão se levantar contra você, as aflições vão se levantar contra mim, mas nesse momento que as aflições se levantam, você deve ter uma palavra de Deus para falar para a circunstância, você deve ter uma palavra de Deus para falar para as pressões, sabe? Pressões, você vai cair em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu lembro que no ano de 2012 eu comecei a fazer o Rema, e eu era pastor de uma outra denominação, e na época eu era sócio de uma empresa, e eu precisei comprar a parte do meu sócio, e naquele momento, por ter feito todas aquelas mudanças, eu perdi algo que eu precisava para tocar a empresa, que eram os créditos. Eu tinha os recebíveis para manter a empresa, mas eu não tinha como trocar aqueles recebíveis, eu não tinha banco. E eu lembro que eu tive essa disciplina, e quem me ministrou foi o pastor Josimar sobre ela. E algumas vezes ele ministrava na igreja, e um belo dia, quando eu vi aquela pressão se levantando, pressão para cá, pressão para lá, credores me cobrando, pressão, eu resolvi falar para as pressões o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? Olha, você é mais do que vencedor, você é próspero. Queridos, e eu comecei a dizer, peguei Marcos 11, 23 e comecei a falar para a circunstância, comecei a falar para aquela pressão, comecei a falar para a falta do dinheiro, era 21 mil reais que a gente precisava ali,
para pagar as contas. E eu resolvi chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu não tinha. Eu peguei esse versículo lá, Romanos 4,17, como por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Querido, se não é mentira para Deus, não é mentira para você, fala isso para o seu irmão, se não é mentira para Deus, não é mentira para você. Sabe, queridos, eu ousei chamar a existência. Comecei a falar para as pressões, vocês vão cair. Em nome de Jesus, eu parecia doido, declarando. E eu comecei a chamar a existência. O valor que eu precisava era 21 mil reais. Está aqui a minha esposa de prova. 21 mil reais. E eu comecei a chamar a existência. 21 mil reais. Venha às minhas mãos. Você sabe, irmãos, que 2012, 21 mil reais era um valor bem interessante, né? Não era como hoje, a inflação. E eu fui num credor, fui num banco, não conseguia crédito, fui no outro. E fiz tudo o que eu podia, literalmente. Fala para o seu irmão, você precisa fazer a sua parte. Sabe, irmãos, você vai fazer até onde você pode. Mas a partir do momento, do lugar onde você não pode, Deus vai começar a agir por você. E nesse momento, eu declarando a palavra, mas fui num amigo que emprestava um dinheirinho a juros, você conhece esses amigos, né? Fui no outro. E sabe, todas as portas fechadas, e eu declarando, não vai faltar. Dinheiro vem à existência, 21 mil reais vem à existência. E depois eu comecei a agradecer a Deus, às vezes dançava no meu escritório, estava sozinho lá e dançando. Eu lembro que um dia tinha um pastor batista, amigo meu, chegou lá, me viu parecendo doido, dançando. Fale para o seu irmão, a sua fé tem uma ação. E eu parecia doido, dançando, agradecendo. Irmãos, como diz um pregador que eu gosto muito, eu não tinha um fio de cabelo para segurar, sabe? Pressão de um lado, Humberto Albuquerque, pressão do lado, pressão do outro, os credores me ligando, e eu não gosto muito de ser cobrado, sabe? Acho que ninguém gosta. Chegou o finalzinho do ano, não nos faltou nada, passamos legal, mas eu não tinha conseguido receber aquele valor, que era, qual era o valor que eu precisava? 21 mil reais. Passou o final do ano, a gente tira 2 semanas de férias, parei e tudo. No primeiro dia do ano, você é da fé, querido? Eu liguei o computador, estava minha esposa e eu para sair finalzinho da tarde, e olhei na tela do computador, adivinha quanto tinha lá? 0. Não tinha nada. Foi como a figueira, dizendo, não tem nada, zerado. E a gente saiu ali, e eu continuei agradecendo, Pai, obrigado. Eu já vejo chegando às minhas mãos, 21 mil reais, Senhor. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que você vai enviar. Obrigado, Deus. E firme, queridos, na confissão, agradecendo, dançando, nunca recuando. Mas sabe que no outro dia, eu cheguei lá pela manhã com a minha esposa, e a gente abre a tela do computador. Você é da fé? Você é da fé? Qual o valor que tinha lá? 21 mil reais. Aí você fala, na hora eu já tinha dançado bastante com a minha esposa, a gente já tinha, só que eu já tinha dançado antes, mas quando eu vi aquele dinheiro na conta, querido, nós começamos a dançar, falei, puxa, mas sabe que caiu a ficha? Quem depositou esse dinheiro? Fala para o seu irmão,
Deus não vai mandar nada ilegal para você. E se for ilegal, você devolve. Eu estava disposto a devolver, mesmo. Mas sabe que aí eu liguei para o gerente da conta, falei, queridão, caiu um valor aí na minha conta de 21 mil reais, uma TED, você pode me dizer quem enviou? E aí era o nome de um parceiro comercial nosso. E aí eu liguei para esse parceiro comercial, falei, meu irmão, ó, caiu um valor aqui, valor na minha conta, nem falei o valor para ele, né? Aí caiu um valor na minha conta aqui, que depois vocês depositaram, você pode me informar o que era? Aí ele falou, Aguinaldo, ó, nós conseguimos fazer um depósito para você aí, para pagar, tinha alguns valores que eles precisavam nos pagar, uma verba, né? E eles pagaram todas as verbas atrasadas, e eles pagaram, tipo assim, mais uns 2 anos de verba que te teria que pagar. Sabe, irmãos, nunca aconteceu isso antes, e nunca aconteceu isso depois. Mas por que aconteceu dessa vez? Porque eu resolvi falar. Sabe, irmãos, fé funciona. Se você, eu não sei o que você precisa, se você está precisando de dinheiro, se você está com um problema financeiro, mas fale para o seu irmão, você não vai pedir para Deus dinheiro? Fale para ele, ele já te deu. Deus já te deu tudo que se refere à vida e à piedade. Você vai chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Sabe, irmão, será que você está com um problema financeiro? A gente está passando por um tempo de pressão, e algo assim que eu tenho no coração, é que todos os momentos de pressões que se levantam contra mim, eu começo a olhar, queridos, para os meus troféus. Esse é um troféu que eu guardo num lugar muito especial, e eu olho para trás e falo, Senhor, você fez ontem, você vai fazer hoje, você vai fazer amanhã. Irmãos, fala para o seu irmão, todas as suas fontes vêm de Deus. As suas fontes não vêm do seu trabalho. As suas fontes vêm de Deus. Eu não sei o que você precisa, irmãos, mas eu quero dizer para você que tudo que se refere à vida, à piedade, Deus tem para você. Você é abençoado, você é próspero. As circunstâncias podem dizer que você está passando por necessidades, as circunstâncias às vezes olham para você e falam, você não é nada, mas você vai dizer para ela, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou justo, eu sou mais do que vencedor, o favor e a graça do Senhor está sobre a minha vida. Sabe, irmãos, você consegue se alegrar com isso? Fé funciona. Fé funciona, queridos, fé funciona. A fé que você precisa, necessária, para que os seus problemas sejam resolvidos, para que ela funcione, é a fé para abrir a boca e falar para os problemas, é a fé para chamar as coisas que não são, como se já fossem. Será que você tem fé suficiente para olhar para o seu problema, para a pressão e falar, agora caia por terra, eu te amaldiçoo, problema financeiro, você vai cair por terra em nome de Jesus, pressão, você vai cair por terra em nome de Jesus, eu declaro um emprego chegando, eu declaro, qual o valor que você precisa para se manter? Declare, chame à existência as coisas que não são, como se já fossem. Sabe, irmãos, fé funciona, fé funciona. É claro que existe um extremo da fé, é o caso daquele camarada, que começou a declarar, chamar as coisas que não são, como se já fossem, né? A gente ouve isso, de algumas pessoas, e ele chegou lá querendo comprar um carro sem dinheiro. Irmãos, pode ser que você seja frustrado, amém? Existe um extremo, fale para o seu irmão, cuidado com o extremo. Mas sabe, irmãos, que existe uma fé que funciona e você precisa chamar as coisas que não são como se já fossem, até se manifestar na sua vida.
A fé funciona. Não importa se a sua fé é pequena, ou se a sua fé é grande. O que importa, queridos, é você chamar as coisas que não são, como se já fossem. Eu lembro que um belo dia, eu tenho a oportunidade hoje de coordenar um departamento que eu amo muito na igreja. Eu coordeno alguns aqui, supervisiono alguns na verdade, mas o Crescer é um departamento que eu amo demais, ter a oportunidade de levar essa palavra para centro de recuperação, casa de apoio, presídios. E se você é graduado do Rema, quem é graduado do Rema aí? Faça a sua inscrição, se você não fez, teremos treinamento. Já estou fazendo uma pequena propaganda. Mas, queridos, sabe que muitas vezes o diabo faz de tudo para que você não vá nesses lugares. E eu lembro que, alguns anos atrás, eu ia ministrar num centro de recuperação, na saída de São Paulo. Algumas pessoas já ouviram esse testemunho, mas eu vou contar de novo, que muitos não ouviram. E eu estava indo ministrar no centro de recuperação, lá na saída de São Paulo, nesse Jaboque. E peguei o líder, a gente tinha um líder lá no centro de recuperação, peguei o líder, e na época eu tinha aqueles Uno, bolinha, não tinha ar, não tinha nada. E saí para ir lá com o líder, e de repente, queridos, no meio da rodovia, que a gente pega um pedaço de rodovia, tipo uns 3 quilômetros, começou a cair uma tempestade. Eu não sei se você já dirigiu em meio à tempestade. Alguém já dirigiu? Em meio à tempestade? Agora imagine você dirigir em meio à tempestade com um carro sem ar. E aquela tempestade, e eu lembro que o líder olha para mim, ele só olha, não fala nada. E de repente começa a bater um medo assim por dentro. Passa uma carreta do lado e eu só ouço o barulho. Zum! E não dava para parar, não tinha acostamento, não tinha nada ali. E eu estava indo ali e falei, você é da fé, queridos? Pare em nome de Jesus. Irmãos, passou alguns instantes, alguns minutos ali. Instantes mesmo, não foi minutos. Aquela tempestade foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Eu sei, queridos, que eu cheguei em seco no centro de recuperação. Amém? Você é da fé? Cheguei em seco. E chegando lá, irmãos, Deus fez de tudo. Deus curou pessoas. Nós expulsamos demônio. Teve palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito. Foi um culto assim. E quando eu saí de lá, eu entendi o porquê que o diabo não queria me deixar sair. Sabe, se você vai fazer o treinamento Crescer e tem no coração de levar essa palavra para lugares que ninguém muitas vezes quer ir, num presídio, sabe? Para mim, o lugar que eu mais gostei de ministrar até hoje, você vai falar, Aguinaldo, mas não pode. Dentro do presídio de segurança máxima aqui em Campo Grande. Foi o lugar que Deus mais me usou, irmãos, de forma, sabe, porque existe uma honra tão grande naquele lugar, as pessoas te honram de um jeito, irmãos. Eu lembro que teve um dia que me senti constrangido quando eu preguei lá no presídio de segurança máxima, que eles levaram para mim o melhor que eles tinham, umas aguinhas de coco, pensa para me tomar ali. Eu fiquei tão constrangido com a honra que pairava naquele lugar. Sabe, irmãos, a unção que você honra, é a unção que você vai ter. Fala para o seu irmão, a unção que você honra, é a unção que você vai ter. E eu vi Deus agindo de forma tão esplendorosa naquele dia, naquele lugar. Sabe, irmãos, Deus quer que você toque no sobrenatural, que comece a queimar no seu coração. Eu sei que muitas vezes a pressão é ruim, sabe? Mas, irmãos, depois você olha para trás e vai ver os troféus, sabe? É você muitas vezes chegar e ministrar num presídio,
Sabe, ninguém está te vendo, ninguém está te reconhecendo, mas Deus está vendo, e você vê todas as pessoas que você ora sendo curadas instantaneamente. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um propósito naquele lugar, e você foi, Ele quer te usar. Você diz, eu vou, Senhor. E quando você chega lá, o extraordinário acontece, sabe? Irmãos, Deus quer ver você chamando as coisas que não são, como se já fossem. Deus quer ver você falando para as pressões que se levantam contra você. Sabe, muitas vezes a gente, no momento de pressão, a gente tende a chorar. Senhor, mas por quê? Pai, por que essa pressão se levantou? Sabe, irmãos, nesse momento, é um momento de você se levantar por dentro e dizer, pressão, caia no nome de Jesus. Sabe, você vai falar para a enfermidade. Já teve um dia que eu estava sentado aqui, irmãos, e de repente, foi um dia que meu filho tinha trazido várias pessoas, vários amiguinhos ali para a sala, e eu sentado aqui, de repente parecia que ia me dar um troço, eu ia morrer do coração, sei lá, uma coisa estranha, e eu falei para minha esposa, querida, eu não estou bem, fui no banheiro, voltei ali, falei, olha, já acho que a gente vai ter que ir no médico, alguma coisa assim. E quando eu fui no banheiro ali, eu coloquei a mão sobre a minha cabeça e falei, enfermidade, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, passe. Quando eu estava chegando aqui, eu já estava totalmente curado. Sabe, irmãos, você não depende de um pastor para te dizer algo, para orar por você, um ministro, você mesmo, coloca a sua mão sobre a sua cabeça, sobre a enfermidade, chama as coisas que não são, como se já fossem. Sabe, a fé não vai negar o problema, a fé não nega a circunstância, a fé não nega a pressão. Se você tiver com uma enfermidade, você não vai negar, eu não tenho essa enfermidade, mas você vai falar para ela, enfermidade, em nome de Jesus, eu te ordeno, você vai parar em nome de Jesus, eu te ordeno, saia do meu corpo, você é ilegal, eu sou curado, sarado, Jesus levou todas as minhas enfermidades na cruz, eu sou curado, essa é a minha posição em Cristo. Sabe, irmãos, até se manifestar. Quando nós olhamos para Jesus, nem para Jesus aconteceu instantaneamente, ele falou para a figueira, nunca mais ninguém coma de ti, mas a figueira não secou na hora. Pode ser que o seu problema não seque na hora. É claro, irmãos, que muitas vezes você vai orar por pessoas, e o dom da fé vai se manifestar, o dom especial da fé. Mas o dom da fé é algo de Deus, que vai acontecer instantaneamente. Eu já consegui tocar nesse dom algumas vezes, e quando você ora por pessoas, queridos, elas são curadas imediatamente. Mas sabe que nem sempre o dom da fé vai operar sobre você, nem sempre o dom da fé vai estar operando, e você vai ter que usar a sua fé. Fale para o seu irmão, tenha fé na sua fé. Até acontecer, irmãos, fé vai até o fim, é até acontecer, e é prático. Eu gosto muito de trazer palavras práticas, eu creio que você vai sair daqui e vai praticar isso, sabe, mas existe algo que é fundamental, quando a gente fala de fé, de chamar as coisas que não são como se já fossem. Você vai chamar as coisas que não são como se já fosse. Se você estiver passando por pressão, você vai mandar cair todas essas coisas. E a fé foi feita para funcionar sempre. Pastor, mas minha fé não está funcionando. Fale para o seu irmão, o problema não vai estar na sua fé. Sabe? E algo muito importante, querido. Eu creio que a fé funciona. E a fé foi feita para funcionar sempre. Mas sabe, irmãos, que muitas vezes, quando eu começo a olhar para mim, e vejo que a minha fé não está funcionando por algum motivo, eu quero tirar um dia da minha vida,
e olhar para o que eu estou pensando, para o que eu estou sentindo. E geralmente eu descubro uma coisa, irmãos, que é, desculpa o termo, um termo para a gente usar isso, é batata. Ou seja, sempre, todas as vezes foi por causa disso. Que é o quê? Quebrar a lei do amor, quebrar o amor. Fale para o seu irmão, todas as vezes que você quebra a lei do amor, a sua fé não funciona. Fale para o seu irmão, você tem o amor de Deus. Ou seja, se você recebeu Jesus, se não recebeu, daqui a pouco nós vamos fazer um apelo aqui, para você ter oportunidade de receber. Mas quando você, irmãos, recebe Jesus Cristo como seu Senhor, o amor de Deus, o ágape, ele é derramado no seu coração. Amém? Então você tem esse amor. E nós vemos aqui, irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando você recebeu Jesus, esse amor, o amor de Deus, ele foi derramado no seu coração. Só que andar em amor é uma decisão. Fale para o seu irmão, andar em amor é uma decisão. Você decide andar em amor, porque você já tem esse amor. Abra lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3. Vou guardar vocês abrirem. Aquele que achou, diga, eu ando em amor. Quem não achou, diga, eu também ando. Amém? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operacidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Declare comigo, operacidade, fé que opera, abnegação, vida de amor. Amém? Esse mesmo versículo, queridos, olha só, na versão NVI, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Declare comigo, a fé realiza, mas o amor é motivador. Amém? Esse mesmo versículo na versão linguagem de hoje, olha só, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Declare comigo, a minha fé deve estar em prática, mas o amor deve estar trabalhando. Queridos, a fé sozinha não pode fazer nada, mas quando você está andando cheio de amor, a fé tem o poder, as palavras têm o poder de transportar montes, sabe? Pode ser, queridos, que você tem orado, você tem declarado, você tem buscado no Senhor, e você olha, puxa, mas não funciona, parece que não acontece, essa pressão não acaba, esse problema, eu não consigo ser curado, e você olha, mas o que será que está acontecendo? Eu acho que esse negócio de fé não funciona. Fale para o seu irmão, o problema não está na sua fé, está na sua vida de amor. E quando nós quebramos a lei do amor, quando pecamos com nossos irmãos, com nosso vizinho, sabe, eu tenho um trato com a minha esposa, nós nunca dormimos brigados um com o outro. Amém?
Então, se a gente brigou, a gente vai orar junto à noite. Todas as noites geralmente ela fica deitadinha na cama e eu ajoelho, porque eu gosto de ajoelhar. E eu pego muitas vezes na mão dela ali e a gente ora junto. É um hábito. E se a gente está bicudo, se a gente brigou, se a gente discutiu, sabe, irmão, casamento tem muitas vezes isso, sabe? Mas, geralmente, a gente acaba ali. No começo era mais eu, né, querida? Mas hoje ela. Eu estou com o microfone, eu posso falar, né? Mas sabe, irmãos, a gente geralmente se acerta. Por quê? Porque eu sei que a minha oração não vai passar no teto. E eu sei, irmãos, que não adianta nada estar cheio de orgulho e a minha fé não funciona. Sabe? E nós temos que olhar para dentro, um grande problema que faz que a gente quebre a lei do amor. Um grande problema, irmãos, é raio de amargura, sabe? É uma prisão. Alguém faz alguma coisa para você e você se sente magoado. E você entra ali dentro de uma prisão, um raio de amargura, você não consegue perdoar. Fale para o seu irmão, perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Se você nasceu de novo, o amor de Deus já está em você e você está capacitado a perdoar. E se você não consegue perdoar, irmãos, eu vou convidar você no final do culto para você aceitar Jesus aqui na frente. Amém? Porque você precisa ter esse amor. Perdão é uma decisão, perdoar é uma decisão, e se você não perdoar, a sua fé não vai funcionar. Vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Imagine a fé como um carro e o amor um combustível, o combustível que enche o tanque do carro. Imagine você ter, fala um carro, pastor, carro que o senhor gostaria de ter aí, mais bonito. Hã? Um Tesla, mas Tesla não tem combustível. Vamos imaginar que o Tesla, mas tem energia elétrica. Mas vamos falar de combustível, gasolina, álcool. Então você tem um carro, vamos imaginar que o Tesla, ele tem gasolina, e você vai encher o tanque do Tesla ali, amém? Encher o tanque. Mas vamos imaginar uma outra coisa, ele vai andar, se tiver com o tanque cheio, amém? E se ele tiver com o tanque vazio, ele anda? Não anda. Eu lembro que meu primeiro carro foi um Fusquinha 75, azul, minha esposa adorava ele, né, querida? Ai, eu lembro que ela me fez dar o carro, né? Mas, irmãos, imagine eu com meu Fusquinha 75, né? Ali, 74, eu acho. Eu encho o tanque dele e saio, ele vai andar, amém? E o nosso irmão, pastor Jorge, com Tesla lá, a gasolina. Aí ele vai encher o tanque, ele com o tanque vazio não vai sair do lugar. Sabe, irmãos, a sua fé pode ser um Tesla, uma McLaren. Se não estiver com o tanque cheio de amor, não vai andar. A sua fé pode ser um Fusquinha, velho, mas se tiver com um tanque cheio de amor, vai funcionar sempre. Irmãos, você é aquele que decide perdoar. Perdoar é uma decisão. E eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Pode ser que você tenha, em algum momento, quebrado a lei do amor. Eu quero que você feche seus olhos. Eu vou pedir para o pessoal do louvor já subir aqui. Pode ser, irmãos, que você
tenha quebrado a lei do amor, eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e comece a olhar para todas as áreas da sua vida, sabe? Se você precisa perdoar muitas vezes um pai, um vizinho, um marido, perdão, queridos. Muitas vezes você vai falar, mas pastor, dói. Pastor, dói. Sabe, irmãos, pode doer. Mas quando você vai no hospital, você tem um corte grande, no momento que você faz aquela limpeza e passa o remédio, naquele momento começa o processo de cura, e eu declaro que nessa manhã, vai começar o processo de cura para você vai declarar, sabe, não é pelo que você está sentindo, você precisa de fé para perdoar, irmão, você precisa, sabe, agir em amor, e eu quero que nesse momento você decida perdoar. Pastor, minha fé não está funcionando, eu tenho orado, pode ser que você não tenha conseguido perdoar o seu marido por algo que ele fez, pode ser que você não tenha conseguido perdoar o seu vizinho, o seu pai, sabe, tem muitas pessoas com problema com o pai, com a mãe, com o esposo, com o chefe, com o patrão. Você decide perdoar, irmãos, e se você não perdoar, não adianta declarar, não adianta orar, não vai funcionar. A sua fé não vai passar a sua oração não vai passar do teto, a sua declaração não vai funcionar, a sua fé vai se tornar inoperante. Você precisa acertar a sua vida de amor. Feche os seus olhos. É você e Deus. Você não precisa falar para mim, você não precisa falar para o vizinho, você não precisa falar para o seu marido, para ninguém. É você e Deus. Começa aí, queridos, é você e Deus. Eu quero orar com você, Pai. Aqui estão os nossos amados e queridos irmãos. Nós trouxemos uma palavra sobre chamar as coisas que não são como se já fossem, sobre fé nessa manhã, sobre vida de amor, Pai, porque sabemos que o amor é o combustível da fé. Se eu não andar em amor, minha fé não funciona. Pai, eu oro pelos meus amados e queridos irmãos nessa manhã. Senhor, eu junto a minha fé com a dele, Pai. Senhor, eu declaro anulado, eu declaro o meu querido e amado irmão nessa manhã, liberando perdão, Pai, liberando perdão, declaro ele livre, Pai, em nome de Jesus, você está livre. Pastor, quanto tempo que demora para Deus me perdoar? É o tempo de você abrir a sua boca e fechar a boca, você orar para ele e dizer, Senhor, me perdoe. Ou você declarar, Senhor, eu decido perdoar. Muitas vezes você vai ter que anotar no caderno aquela data, hoje, dia 9 de março de 2023, às 11h11 da manhã, eu declaro, Senhor, eu perdoo minha esposa, eu perdoo meu marido que me traiu, eu perdoo meu pai que não cuidou de mim, eu perdoo meu vizinho, eu declaro, Pai, eu perdoo. Eu decido perdoar, Senhor, está doendo, mas eu decido perdoar, Pai. Sabe, irmãos, eu declaro que você está livre nesse momento. Pastor, amanhã vai doer, pode ser que doa um pouquinho ainda, mas sabe que vai chegar um momento que não vai doer mais, e você vai olhar para aquilo, não vai nem sentir mais. E se doer, você vai olhar para aquilo e vai dizer, eu perdoei o meu marido ontem, que me traiu, eu perdoei o meu pai ontem, sabe, irmãos, e vai chegar um momento que você não vai sentir mais, mas eu declaro que a partir do momento, desse momento que você decidiu perdoar, a sua fé vai começar a operar para tudo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero nesse momento, irmãos, que você faça a mesma oração que você tem feito. Sabe, se tem se levantado um problema financeiro, você vai dar uma ordem para ele, problema financeiro caia em nome de Jesus. Sabe, se você está com problema no seu casamento,
um problema com o vizinho, problema no trabalho. Eu não sei qual é a pressão que você está passando, mas eu quero que você declare, amém. É você e Deus, eu quero que você declare. Pai, aqui estão os nossos amados irmãos, orando, Pai, orando nesse momento, declarando aquilo que eles precisam, a necessidade, Pai. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, unindo a minha fé com a dele, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Queridos, se você crê que vai acontecer, faça alguma coisa. A fé tem uma ação, sabe? Começa a agradecer ao Senhor pela sua vitória, começa a agradecer aí, começa a correr. Se você tem uma direção de correr, faça algo, irmãos. Se alegre, se alegre, se alegre. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada nessa manhã, Pai. Eu já vejo, Senhor, muitas colheitas, aquilo que os nossos amados têm buscado em você, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro se manifestando, eu declaro se manifestando, eu declaro chegando. Pai, obrigado pela vitória. A vitória chegou, querido. A sua vitória chegou, a sua vitória chegou, a sua vitória chegou. Comece a alegrar, comece a alegrar. A fé agradece antes, a fé dança antes, a fé corre antes.